Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, hoje é 28 de março do ano 2022. No livro do profeta Ezequiel, 46, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até à tarde. Quem vai até a cidade de Jerusalém, a capital de Israel, a partir ali do Monte das Oliveiras, ali você vê uma porta lacrada, chamada Porta Dourada, o Portão Dourado. Aquela porta, ela está fechada e ela vai se abrir no dia em que Jesus voltar ali em Jerusalém, na hora que ele bater o pé ali no Monte das Oliveiras, aquela porta vai se abrir, Jesus ele vai entrar por aquela porta dourada, e ali ele vai estabelecer o reino teocrático, a teocracia, o milênio. Então Ezequiel já viu isso aqui em 46 aqui. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente. Então ele está falando ali daquela porta dourada ali que existe em Jerusalém. Estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Olha que coisa interessante, meus irmãos. 6 dias de trabalho foi o tempo que Deus estabeleceu para o homem na terra. 6.000 anos. O governo humano, então, ele vai durar 6.000 anos. Quando que foi que o trabalho entrou no mundo? O trabalho entrou no mundo através da queda de Adão. No momento que Adão caiu ali no Jardim do Éden, ali entrou-se o tempo do trabalho. A partir da data da queda, então conta-se 6.000 anos. E Jesus volta em Jerusalém. É o que está dizendo aqui o profeta. A porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. Ou seja, Jesus volta ali no final de 6.000 anos, início do 7º milênio. Quando que ele volta? Ele volta no dia de sábado, ou seja, numa lua nova. Então aqui ele cumpre a festa de trombetas, quando ele volta em Israel ali. A festa de trombetas ela é cumprida ali na segunda vinda em Jerusalém. Jesus volta ali numa festa de trombetas e ali ele inicia então o reino teocrático, no dia de uma lua nova. E o príncipe entrará pelo caminho do átrio. Então Jesus entra ali naquela porta dourada e ele inaugura então o milênio, o reino teocrático. É interessante, meus irmãos, Deus ele é maravilhoso. Deus ele é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. E no livro de Isaías, vou deixar aqui com os irmãos, no livro de Isaías, no capítulo de número 46, olha o que Deus diz aqui em Isaías 46, aqui no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro Deus que não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Tá vendo? Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Então o tempo que Deus determinou para o homem na terra são 6.000 anos. São 6 dias divinos, 6 dias de trabalho. Quando a Bíblia diz que Deus ele anuncia o fim desde o princípio, aí você abre aqui no Gênesis,
Abra sua Bíblia no Gênesis, capítulo 1. No versículo de número 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico, meus irmãos, eu já confirmei isso aqui com o professor de hebraico. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. No original hebraico, aqui no primeiro versículo do Gênesis, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela aparece aqui 6 vezes, Aleph. E no hebraico, na aritmética hebraica, cada letra ela tem um número. E a letra Aleph, ela corresponde ao número 1000. Então, por que ela aparece aqui no original hebraico 6 vezes? Você pode pegar uma Bíblia em hebraico e você vai ver. O primeiro versículo de Gênesis aparece a letra Aleph 6 vezes. 6 vezes. Cada letra representa 1000 anos, ou seja, 6.000 anos. Deus então já determinou o tempo para o homem na terra. Será de 6.000 anos, 6 milênios. Ou seja, isso aí chama-se doutrina heptamilenar. Não tem nada a ver com teoria, igual muita gente fala que isso é teoria. Isso não é teoria, isso é doutrina. Deus é muito sábio. Deus, então, ele anuncia o fim desde o princípio. Gênesis 1, versículo 1. No original hebraico, a letra Aleph aparece 6 vezes, ou seja, 6.000 anos. Então, Deus, sabendo que muitos de nós não teríamos acesso ao hebraico, o que Deus faz? Então vamos para o Apocalipse, quando Jesus volta ali em Jerusalém, no final dos 6 dias de trabalho, e ele estabelece então o reino milenial, a teocracia. Então quando você abre no livro do Apocalipse, no capítulo 20, Satanás então, ele é preso e detido no final de 6 dias de trabalho, no final de 6.000 anos. O livro do Apocalipse, capítulo 20, ele diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Os primeiros 1000 anos aí, se você contar do versículo 2 até o versículo de número 7, você vai ver então o número 1000 6 vezes. Confirmando então a doutrina heptamilenar, confirmando então o Gênesis 1, versículo 1, onde aparece a letra Aleph no Gênesis 1, versículo 1, aparece 6 vezes. E aqui no Apocalipse capítulo 20, do versículo 2 até o 7, aparece o número 1000 6 vezes. Ou seja, no final de 6.000 anos, Satanás será detido, preso, e então inicia-se o 7º milênio, conforme está escrito no texto de Ezequiel, capítulo 46. Meus irmãos, isso está muito próximo a cumprir. Por que está próximo? Porque nós estamos praticamente no limiar dos últimos 7 anos do governo humano na Terra. Ou seja, nós estamos mais ou menos no ano 5.993, desde a queda de Adão. Então vai começar então os últimos 7 anos do governo humano, que é os 7 anos da grande tribulação. E no final dos 7 anos da grande tribulação, fechando-se então os 6.000 anos, o príncipe volta em Jerusalém. E ele entra então por aquela porta dourada. E aí inicia-se então o reino teocrático. Então nós estamos vivendo nesses dias. Repetindo aqui para os irmãos, nós estamos vivendo exatamente no limiar do ano 5.992 para o 5.993, onde vai iniciar-se os últimos 7 anos do governo humano na Terra. A igreja será arrebatada. E no final dos 6.000 anos, Jesus volta em Jerusalém e ele estabelece então o reino teocrático, a teocracia. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos, todos os inscritos, e que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Pai Celestial. Amém.